Hoje eu vou te mostrar como fazer um belo chaveiro para você colocar na sua bolsa de praia, super fofo e delicado. Esse tutorial é super rápido e indicado para iniciantes no crochê. Eu espero que você goste muito e bora lá começar! Faça um nó corrediço e, na sequência, 8 correntes. Pule a primeira corrente, na próxima, faça ponto baixo. Siga fazendo 6 pontos baixos no total. Um ponto baixo para cada corrente da base. Na última corrente, faça 3 pontos baixos. Primeiro ponto, segundo, terceiro. Agora vamos trabalhar 6 pontos baixos, um ponto para cada corrente da base, já escondendo a sobra de fio inicial. Na última alça, vamos fazer 2 pontos baixos, primeiro e segundo. Corte o excesso de fio. Vamos fazer uma troca de cor, então desmancho a última laçada do último ponto baixo, mudo para a cor bege, passo por dentro das duas alças. Agora faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faço uma corrente e aqui neste ponto, aqui você pode esconder as sobras de fio ou pode deixar para esconder no final. Na sequência, vamos fazer aqui no primeiro ponto, 2 pontos baixos. Agora, vamos seguir fazendo 5 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Na sequência, vamos laçar e no próximo ponto, vamos fazer 2 pontos médios. Fico com 3 alças, laço e tiro as 3 de uma vez, laço, no mesmo ponto faço mais um ponto médio. Fico com 3 alças, laço e tiro as 3. No próximo ponto, irei fazer 3 pontos médios. Então, faço o primeiro ponto, segundo e terceiro. Laço, no ponto seguinte, vou fazer 2 pontos médios. Na sequência, vamos seguir fazendo 5 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. No último ponto, vamos fazer 2 pontos baixos. Na sequência, eu vou alongar esse fio que está na agulha e vamos fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro.
Aqui na parte de trás da peça, você vai esconder as sobras de fio. Com o fio na cor marrom, deixo uma sobra aqui no início, faço o nó corrediço e na sequência vou fazer 5 correntes. Faço mais uma corrente, pulo essa corrente, venho aqui na seguinte, faço um ponto baixíssimo. Na sequência, faço 5 correntes. Agora, eu vou alongar essa alcinha que está na agulha, ou cortar simplesmente meu fio, passo por dentro e vou costurar na minha peça. Se você preferir, você também pode colar aqui na base. E para costurar, eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro, vou posicionar aqui no meio da peça, vou levar esse fiozinho lá para a parte de trás da peça. Vou introduzir aqui bem no meio, perto dos 3 pontos médios, dessa forma, e vou costurar essa parte aqui da frente. Depois, vou colocar esta outra sobrinha de fio aqui na agulha, levo para a parte de baixo da peça. E aqui eu vou fazer alguns nozinhos e cortar o excesso de fio. Na sequência, depois que você fizer 2 peças iguais, eu vou passar cola aqui na parte de baixo e vou colar no feltro. Se você preferir, você pode fazer uma segunda base para colar ou costurar na sua peça. Depois é só secar e cortar. Na sequência, vamos fazer o anel mágico. E para a primeira carreira, vou fazer 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faço uma corrente, volto aqui no primeiro ponto e faço 2 pontos baixos. Agora, eu vou seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base e vamos ficar com um total de 12 pontos. Agora, pessoal, vamos iniciar com uma corrente e vou fazer um ponto baixo para cada ponto da base. E nessa carreira, vamos ficar com um total de 12 pontos. Para a próxima carreira, vamos fazer uma corrente, venho aqui no mesmo ponto da base, no primeiro ponto, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, vamos fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto da base. E vamos seguir fazendo um ponto baixo, um aumento por toda a volta e vamos ficar com 18 pontos.
Para a próxima volta, vou iniciar com uma corrente e vou fazer ponto sobre ponto. Para cada ponto da base, vamos fazer um ponto baixo e vamos ficar com um total de 18 pontos. Para esta carreira, vamos iniciar fazendo 4 correntes, laço, venho aqui no primeiro ponto, pego a alça de fora do ponto e vou fazer um ponto alto. Laço, no próximo ponto, introduzo a agulha apenas na alça da frente e faço um ponto alto. Laço, no próximo ponto, pego a alça da frente e faço um ponto alto, uma corrente, laço, na mesma alça, faço mais um ponto alto. Laço, no próximo ponto, pego apenas a alça da frente, faço um ponto alto, laço, no próximo ponto, faço um ponto alto, uma corrente, laço no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Vou seguir com esta sequência até o final. Agora, pessoal, nós vamos pular aqui uma, duas. Aqui na terceira corrente, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Na sequência, vamos iniciar com uma corrente, faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto, e aqui no espaço da corrente, faço 2 pontos baixos. 1 e 2. Agora, vamos seguir com a sequência de 3 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Então, faço 1, 2 e 3. E aqui no espaço das correntes, vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Vou seguir fazendo 3 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. E aqui no espaço das correntes, vamos fazer 2 pontos baixos. Sigo fazendo 3 pontos baixos. Faço um aumento dentro do espaço das correntes. Então, vamos seguir nesta lógica até o final da carreira. Aqui no final da carreira, eu completei com mais 2 pontos baixos. Na sequência, vamos cortar o fio, colocar numa agulha de tapeceiro e fazer o acabamento da sobra de fio. Na sequência, com o fio marrom, deixo uma sobra aqui no início, faço nó corrediço e na sequência vamos fazer 22 correntes. Feita todas as correntes, corto o meu fio deixando uma sobra e vou colocar dessa forma aqui na parte de cima do chapéu. Para complementar, vamos fazer o anel mágico
2 correntes, já contando com esta primeira do anel mágico. Laço, faço um ponto médio. Faço 2 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Sigo com esta sequência de 2 correntes, um ponto médio, duas correntes, um ponto baixíssimo, por 5 vezes no total. No final, vamos cortar o nosso fio, deixando uma sobra. Vou fechar o anel mágico. Antes de fechar totalmente, vou passar esta sobra de fio que acabamos de cortar por dentro dele. Fecho totalmente o anel mágico. Faço um nozinho de acabamento por trás da peça e corto o excesso de fio. Agora você vai colar ou costurar todas as partes. Para continuar, vamos iniciar com o anel mágico. Para a primeira carreira, vamos fazer 6 pontos baixos. Após fechar o anel, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Faço uma corrente e para esta volta vamos fazer 6 aumentos. Ou seja, para cada ponto da base vamos fazer 2 pontos. Vamos prosseguir fazendo uma corrente, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um aumento. E esta sequência nós vamos repetir por toda a volta, um ponto, um aumento, e vamos ficar com um total de 18 pontos. Vamos iniciar a próxima carreira com uma corrente. E aqui no início vamos fazer 2 pontos, um ponto para cada ponto. No ponto seguinte, vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. E na sequência, vamos fazer 2 pontos, um aumento por toda a volta, e vamos ficar com 24 pontos.
Para a próxima volta, vamos iniciar com uma corrente e vamos fazer 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. No ponto seguinte, vamos fazer um aumento. Vamos seguir dessa forma por toda a volta, fazendo 3 pontos, um aumento, e vamos ficar com 30 pontos no final. Para a próxima carreira, vamos iniciar com uma corrente e vamos fazer 4 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. No ponto seguinte, vamos fazer um aumento e vamos seguir fazendo 4 pontos baixos, um aumento por toda a volta, e no final vamos ficar com 36 pontos. Vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, faço uma corrente e agora nós vamos fazer carreiras de ponto sobre ponto. Serão 5 carreiras no total, cada carreira com 36 pontos. Terminei todas as carreiras. Na sequência, vamos fazer uma troca de cor aqui no último ponto baixo. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente, trago as sobras de fio para a parte da frente, puxo as duas. E para esta volta, vamos fazer ponto sobre ponto. Para cada ponto da base, vamos fazer um ponto baixo, já escondendo as sobras de fio. Agora que já terminamos a carreira, eu dobrei a peça aqui bem na parte da emenda e na sequência faço uma corrente. Vou introduzir a minha agulha dessa forma, pegando as duas partes da peça e vou fazer 6 pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada ponto da base, pegando os dois lados da peça. Na sequência, pessoal, nós vamos contar 6 pontos baixos a partir da outra extremidade. Então, vou pular um pontinho aqui, bem da ponta, e vou contar 6 pontos desta forma. Chegando no sexto ponto, de ambos os lados, eu vou colocar um marcador. Na sequência, vamos fazer uma alça com 18 correntes. Finalizadas as correntes, eu vou introduzir a agulha bem aqui onde está o marcador
e vou fazer um ponto baixíssimo. Depois, nós vamos retirar o marcador e seguir fazendo mais 5 pontos baixíssimos, pegando sempre as duas partes da peça. No final, nós vamos cortar esta sobra de fio e fazer um acabamento. Para incrementar a bolsa, eu fiz aqui a mesma aplicação de flor. Vou colocar um pouco de cola e vou colar aqui perto da alça, na parte de cima. Agora que a nossa primeira peça, o par de chinelos, já secou no feltro ou na segunda parte da base de crochê, eu vou cortar aqui e vai ficar desta forma. Na sequência, eu vou utilizar uma correntinha e uma argola para chaveiros. Aí vai ficar da sua preferência como você vai fazer essa montagem, tá? Mas você encontra facilmente esses materiais em loja de materiais de artesanato. Vou utilizar também um mosquetão pequeno, mas você pode utilizar mosquetões maiores ou argola para chaveiro. E esse, pessoal, é o resultado da nossa peça de hoje, um chaveiro com tema para praia, verão. Eu espero que você tenha gostado. Esse é um chaveiro super rápido e fácil de ser feito. E com pouco material você pode fazer belas peças em crochê. E com estas peças você pode presentear e também vender. Eu espero ter ajudado com este vídeo. Já deixa aí o seu like, o seu comentário me falando o que você achou dessas peças. Aqui está a bolsinha, que você também pode utilizar como porta-moedas. Eu achei que ficou super fofo o conjuntinho. E aqui você pode utilizar a sua criatividade, utilizar as cores que você preferir, tá? E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Tô te esperando num próximo vídeo. Até mais! Tchau!